Hoje a gente vai falar sobre como a fotografia de produto gera valor, confiança e conversão. E o ponto central dessa apresentação é esse. Antes de comprar o produto, o cliente já o comprou com os olhos. A imagem vem antes da decisão. Ela é o primeiro contato com o valor que o produto tem. E esse é o momento em que o cliente decide se confia ou não naquela marca. Então, nessa breve apresentação, quero compartilhar com vocês como uma boa fotografia pode posicionar um produto, gerar mais confiança e impulsionar as vendas. Então, sejam produtos pequenos, como joias, grandes como caminhões, sejam peças únicas ou sejam produtos de grandes lotes distribuídos em grandes quantidades. E para entrar na parte técnica e explicar um pouquinho como as fotos são feitas, é importante a gente entender aquilo que a gente está vendo. Então confiram aí no monitor de vocês o quanto vocês conseguem enxergar dos tons mais claros e dos tons mais escuros. Em cada tela as imagens vão aparecer de um jeito. Então se você abaixo dos 10% está tudo branco ou acima dos 90% está tudo completamente preto, provavelmente vocês estão perdendo detalhes das imagens que vão aparecer aqui para vocês. Bom, quando a gente fala de fotografia de produtos em geral, a gente está pensando em diversos aspectos, tá? A gente precisa mostrar para o espectador um objeto que ele não pode manusear diretamente. Então, o primeiro ponto é a narrativa. Apresentar bem o produto com ângulos que o valorizem, estejam bem resolvidos tecnicamente e, quando possível, com mais de uma tomada para mostrar lados diferentes, detalhes e aí por diante. Apresentar referências de tamanho ajuda o cliente a ter uma melhor noção das proporções do produto. E fundos neutros ajudam a destacar as cores do produto, enquanto se pode ancorar nas cores da campanha, da coleção ou da marca. E aí cada tipo de produto, tecido, material, acabamento pede uma determinada solução. Alimentos pedem ângulos próximos para dar água na boca ou pontos de vista próximo daquele em que da pessoa que se senta à mesa. Em geral, os alimentos precisam estar bem frescos, iluminados com uma fonte de luz contra a câmera para dar um brilho no alimento e também projetar um pouco de sombra para dar contraste, volume e, por fim, saturação para ter cores vivas e apetitosas. Fotografia de joias pedem uma iluminação muito bem trabalhada para destacar cada face da pedra e cada contorno da peça, considerando que tudo ao redor da joia vai ser refletido e vai aparecer naquela peça. É habitualmente um dos tipos de foto mais difíceis de resolver. E aí aqui apresento para vocês dois tipos de desafios característicos. O primeiro é o objeto branco fotografado num fundo branco. Então aqui esses pisos de cimento não possuem muitas cores, mas eles têm muitos detalhes importantes. Tem texturas, acabamentos, formas muito variadas, seja para uma beirada de piscina ou para usar como uma decoração na parede. O cliente precisa saber o que ele está comprando. Então essas imagens, além da sombra suave que destaca a peça do fundo, também precisa ressaltar seu volume e mostrar a sua forma com clareza. Como é o caso desse cliente, isso permite que o público dele faça as encomendas diretamente pelo Mercado Livre, mesmo sem antes ter visto as peças pessoalmente. Tá? O segundo desafio, como vocês podem ver, é a peça escura contra o fundo preto. Aqui o reflexo é tudo e o controle da luz é primordial. Cada contorno ajuda a destacar a chaleira do fundo e o uso das fontes de luz suaves vão dar a transição e mostrar bem cada detalhe, tornando a imagem quase palpável. Então percebam aqui como a imagem, que é extremamente técnica, pode ser também esteticamente muito refinada. Vai entregar detalhes do produto e ao mesmo tempo despertar um senso de beleza e posicionar o produto como objeto de desejo. Tanto é que essa imagem ajuda a vender o meu próprio trabalho, não apenas o produto que eu estou fotografando. Vejam aqui essas baterias que têm as carcaças de plástico. É um material que visualmente tem um aspecto bem diferente do anterior, mas ainda assim ele precisa transmitir a confiança que a empresa entrega nos seus produtos. Então aqui a gente precisa garantir que a posição da câmera seja muito precisa para que os ângulos fiquem retos e a iluminação de contra vai garantir brilhos bonitos e transições suaves, tornando o mesmo plástico num material de belo acabamento. O que talvez vocês não imaginem no primeiro momento é quão complicada vai ficar essa tarefa ao ter que fotografar dezenas de produtos. Então olha só, se cada produto é fotografado de um jeito, a comunicação visual perde unidade. Que os produtos aparecem angulados, muito de perto, muito de cima, com uma perspectiva muito exagerada, fazendo a gente perder a noção da forma real de cada bateria. Enquanto o que a gente quer não é que apenas todas essas linhas estejam retas e que a face frontal da bateria seja mais destacada na foto, mas a gente quer garantir também que a posição de cada bateria e ângulo de inclinação da câmera seja equivalente para todas as fotos, mesmo para centenas delas. Isso vai ajudar a dar força para a imagem e construir a confiança da marca, fazendo uma demonstração dos detalhes que é fundamental, mantendo elementos
idênticos na imagem ajuda a gente a perceber as pequenas diferenças de cada detalhe. E quando os produtos têm acabamentos muito bem feitos, que são feitos para ficarem expostos, aí vale a pena brincar com a luz, porque eles têm potencial para gerar grandes imagens que sejam duradouras. E o mesmo vale para a composição de grupos de produtos. Sejam baterias para no-breaks, automação, telecom, data centers, eles precisam ter o mesmo nível de controle de luz, enquanto a composição precisa mostrar cada bateria com os detalhes bem visíveis e ainda ter uma forma que dê força para o conjunto e possa depois ser bem utilizada em catálogos de vendas, apresentação das opções de soluções para os clientes finais e aí por diante. O acabamento final da entrega dessas imagens também é um diferencial. Então vocês conseguem ver aí no monitor de vocês a diferença do fundo natural da foto da esquerda para o fundo completamente branco à direita? Um bom recorte permite que essa imagem seja usada pelo time de marketing com liberdade e com qualidade, garantindo um resultado profissional que conecta com o público final. Tá? E como vocês viram, que construir uma boa iluminação de produtos tende a gerar imagens mais suaves, eu queria reforçar que a fotografia também pode ser utilizada para transmitir uma ideia, como é muitas vezes usado na publicidade. Esses objetos foram fotografados por uma campanha do Instituto de Proteção dos Animais e com uma crítica a qualquer instrumento que possa causar-lhes sofrimento. Então aqui o desafio passa a ser construir um clima preciso, garantindo brilhos que destacam o contorno ao mesmo tempo em que projetam sombras contrastadas que nos despertem para a crueldade consequência do uso de cada um deles. No meu site vocês podem encontrar outras imagens desse projeto. Muito bem, quem são boas conexões para mim? Especialmente grandes empresas, mas todo negócio que possuir galpões, sejam fábricas, indústrias, distribuidoras ou e-commerces, assim como agências de publicidade e marketing que atendam esses clientes que queiram gerar mais valor, confiança e conversão com as fotos dos seus produtos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos.